Se você precisar de um figurinista, pode chamar o nosso convidado de hoje. Ah, pode chamá-lo também se você precisar de um cenógrafo. Ou de um maquiador, ou de um diretor de teatro, porque além de ator, ele é também tudo isso. No Persona de hoje, Leopoldo Pacheco. Leopoldo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Leopoldo. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso, me sinto muito honrado. Prazer é nosso, a honra é nossa. Para a gente começar, Leopoldo, as pessoas dizem que você é um sujeito muito distraído. A gente estava até com medo que ele esquecesse de vir aqui hoje. Como é que é aquela história da moto que você deixou no estacionamento? Nossa. Eu fui bastante distraído. Eu acho que eu melhorei. Foi bastante distraído. Eu acho que eu melhorei com o tempo. Hoje em dia eu me esforço bastante para não ser distraído. Mas eu estudava na FAAP, eu fazia artes plásticas na FAAP, tinha moto. E parava, lá na FAAP era aberto, não tinha portão naquela época, então você embicava ali naquela plataforma que tem do lado das escadas e parava as motos ali, assim. E estava chegando o carnaval, eu conheci a Bel, com quem eu estou casado até hoje, e a gente foi viajar com o carro dela no carnaval. E eu fui viajar com a Bel. Né? Eu estava fazendo faculdade, voltei do carnaval, cheguei em casa e falei para o meu pai, você emprestou minha moto para alguém? Ele falou, não. Ele falou assim, porque não está aqui na garagem. Ele falou assim, como não está na garagem? Eu falei, não está, roubaram a moto da garagem. Chamei polícia, meu pai estava viajando, voltou de viagem. Fiz um escarcéu danado, enfim. Cheguei na faculdade na quinta-feira, depois do carnaval, o segurança falou assim, você não tem uma motinha? Eu falei, eu tinha, roubaram a motinha. Eu falei, tem uma igualzinha sua parada aí na porta desde o carnaval. Genial. Foi um estrago, porque eu enchi a família inteira, todo mundo voltou de viagem, fiz boletim de ocorrência dentro do prédio, que tinham roubado, e estava lá, eu esqueci a moto na faculdade. Fui embora com a Bel de carro e deixei a moto. Eu era muito desligado mesmo, Melhorou eu era agora? bastante desligado. Eu melhorei, graças a Deus. Acho que o teatro me ajudou muito. Por isso que ele está aqui. Por isso que ele está aqui. Cheguei, né? Leopoldo, e o seu trabalho mais recente no teatro foi o espetáculo Sueño, do Nilton Moreno, que é uma trama que se desenrola aí durante a terrível ditadura militar no Chile. E que tem a obra Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, né, como pano de fundo. Nessa peça, além de você atuar como protagonista, você também mostra aí os seus múltiplos talentos, né, como visagista. Então, explica pra gente qual é exatamente o papel de um visagista numa montagem. Então, eu dei aula há muito tempo, né, de caracterização e maquiagem, e eu acho que a caracterização tem uma questão de unidade muito importante nas obras, porque elas têm um dado histórico, elas têm um perfil estético, que não dá para ser um tiroteio, cada um faz o seu, né? Eu acho que tem que ter uma leitura a respeito de uma caracterização. A caracterização, para mim, engloba tudo, né? É o figurino, eu preciso ouvir o ator falar, eu preciso... Então, assim, o fato de eu ser ator e também fazer esse trabalho me leva para um aprofundamento e que eu gosto muito de fazer, né? Então, por exemplo, no Sueño, eu estou dentro, né? Não estou nem de fora fazendo, eu estou como ator dentro dele. Foi um processo longo, o Nilton Moreno fez uma escolha incrível para escrever esse texto, uma pesquisa na América Latina, e o Chris Eisner fez cenário e figurino, e a gente fez o figurino juntos, eu e o Chris Eisner, eu de dentro e ele de fora. Então, assim, a gente tem uma concepção que de um ensaio passa
para um figurino que volta para um ensaio, e esse é o figurino do Sueño que a gente acabou fazendo juntos, eu e o Chris Eisner. Agora, Leopoldo, antes de você resolver ser ator, você estava envolvido com a área de artes visuais, de criação visual. Esse talento já se manifestava na sua infância? Teve algum familiar, alguém na escola que te influenciou? Teve. A minha família sempre foi uma família muito carinhosa e muito sensível. Meus pais, com toda a simplicidade e dificuldade que eles tiveram na vida, eles sempre foram pessoas muito atentas aos filhos, né? Eu e mais 3 irmãs mais velhas. Eu tive 4 mães, né? Enfim, tive uma educação muito feminina, muito... e eu tinha uns tios muito queridos, o tio Zezinho e a tia Conceição, que eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu queria muito estudar pintura. Meus pais com uma dificuldade grande, enfim. Eu tinha essa vontade, mas não era um problema para mim. E um dia eu chego em casa e a sala estava toda coberta de tela branca, de todos os tamanhos, e um estojo enorme, num cavalete lindo, um estojo de tinta holandesa, que esses tios me deram de presente para me estimular a estudar pintura, e eu fui me inscrever, chamava-se Escola Paulista de Belas Artes, era ali do lado do Mapping. Eu lembro de chegar lá, eu era muito moleque, 13, 14 anos, tinha um prédio lindo, cheio de janelões, e todas aquelas pessoas que, para mim, pareciam ser muito mais velhas, todos tinham mais de 40 anos, e pareciam pessoas muito mais velhas, que me ensinavam a enxergar luz, cor, né? A gente desenhava e pintava. Então, assim, foi incrível, assim, essa atenção familiar, né? No melhor sentido desses tios que eu tenho no coração mesmo, porque eles foram muito definidores para a minha vida até hoje, né? Porque eu acho que o teatro está ligado a isso, todo o meu lado estético que eu estudei. Eu fiz artes plásticas na FAP antes de fazer EAD. Então, tudo isso veio para o teatro, né? Eu sou cenógrafo, figurinista, caracterizador, diretor, iluminador. Eu amo fazer teatro. E tinha lá na FAP, nesse período que eu estudei, eu tinha uma turma incrível noturna. Eu estudei à noite, né? Eu entrei à noite. Tinha um grupo de teatro que estava preparando um trabalho ali. Eu me ofereci para fazer uma pesquisa de cenografia e de iluminação para esse grupo. E comecei a acompanhar os ensaios. Eles estavam preparando esse espetáculo para o Festival de Rio Preto. E grupo universitário, assim, cada semana dá baixa ali. Porque mudou de cidade, largou o curso, não quer mais fazer, ou então aniversário da mãe não vai poder. E o diretor olhou para mim, o Zé Edu Lima, ele olhou para mim e falou: você não quer entrar? A gente vai estrear semana que vem no Festival de Rio Preto, você já conhece o espetáculo? Eu falei assim, cara, eu estou gostando disso, eu topo. E a sensação que eu tenho de subir no palco e estar no meio de um espetáculo foi a sensação de que eu estava metido numa engrenagem que funcionava muito bem e que me dizia muito respeito. Eu me senti muito confortável no palco. Foi muito prazeroso. Ele lá no Festival de Rio Preto, o Zé Edu olhou para mim e falou assim: você tem que estudar, você é ator. Eu falei: nunca fiz teatro na minha vida. Ele falou: você tem que estudar. Vai lá e se inscreve na EAD. Agora, você frequentava teatro regularmente? Não. 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 Eu acho que o primeiro espetáculo que eu me lembro de ir ao teatro foi ver Gota d'Água. Era ali na Bexiga, eu não lembro como chamava. Zácaro, né? No Zácaro, exatamente. No Zácaro. Foi a primeira vez que eu me lembro de ir ao teatro. E eu lembro de ficar vendo a Bibi, e eu olhava e falava assim, gente, o que é isso? Isso que eu estou vendo é um fenômeno que está acontecendo aqui, né? Aquilo vivo, daquela maneira, com aquela música, com aquela história, com aquela potência que tinha. Era impressionante. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura. Dor na orgia da luz do dia. Agora, a gente não sabe, né, se o Edu Lima gostou ou não da interpretação dele, Sim, porque ele te mandou... né? Vai estudar, vai para a EAD. Vai para a EAD. E fui. E aí você foi, e lá
o teu interesse maior, pelo menos de início, foi a maquiagem, né? Mas antes da gente falar sobre isso, a gente preparou um quadro para você. Oba! A maquiagem remonta a civilizações antigas, como a suméria, a egípcia e a grega. E era usada não apenas por razões estéticas, mas também para expressar status social e religiosidade. Pigmentos naturais, como o carvão, a malaquita, a rena e o açafrão, eram misturados com óleos ou cera para causar os efeitos desejados. Já nos tempos antigos, a maquiagem era usada tanto por homens como por mulheres. Com o passar dos séculos, ela evoluiu tanto na utilização de materiais menos tóxicos, quanto na função social. E se popularizou no século XV, com a invenção do pó de arroz e das pomadas coloridas. No teatro, no cinema, no circo ou na TV, a maquiagem tem a importante função de destacar traços e aspectos visuais, culturais ou psicológicos das personagens, como idade, caráter, estado emocional, origem, cicatrizes ou mesmo promover uma transformação radical na aparência dos atores. Leopoldo Pacheco é um apaixonado por essa arte e um renomado visagista que desenvolve um trabalho fundamental nas diversas áreas das atividades artísticas. E Venceslau Braz Valim é uma figura fundamental na tua vida. Muito, muito. O Venceslau foi um cara... Quando eu entrei na EAD, que começaram as aulas de maquiagem, e ele falava assim... Você tem maquiagem em casa de alguém? Eu falei, eu tenho. Tenho 3 irmãs mais velhas e tenho minha mãe. Ele falou, rouba o que você puder deles. E eu peguei uma caixa de pescaria do meu pai, olha que louco, né? Peguei uma caixa de pescaria do meu pai de metal, fui roubando as coisas, fui pedindo para as minhas irmãs, elas foram me dando o que não usava, o que eu pude juntar de material, e levei a caixa de pescaria do meu pai para a EAD para fazer aula de maquiagem no Venceslau. E ele falava assim, para a gente fazer prótese, por exemplo, sabe o que a gente usava, cara? Massa de calafetar vidro. Lembra disso? Que antigamente usava para colocar o vidro, passava uma massa de calafetar. Aquilo a gente amassava e colava com goma laca, que era aquela asa de barata dissolvida no álcool, que a gente usava para colar o postiço e maquiava por cima. E o Venceslau foi esse cara que abriu para mim, ele foi no começo dos anos 80, ele foi uma das primeiras pessoas que eu me lembre da AIDS, de ficar doente, e ele dava aula no Macunaíma, no Célia Helena, em outras escolas, e ele me chamou, ele falou, olha, eu preciso que você me ajude e vá dar aula para mim nas escolas, e eu substituí o Venceslau, e dei aula há muitos anos, né, porque o Venceslau veio a falecer, sei lá, 1 ano depois. E eu continuei dando aula no Macunaíma, no Célia Helena, em alguns outros lugares. Agora, nessa época você já criava também figurinos e adereços? Então, em função da maquiagem, eu tinha muitos colegas que estavam na EAD, não só na EAD como na ECA, que estavam estudando e fazendo suas teses de espetáculos e que acabavam me chamando, e eu, muito curioso, ia lá e me metia a fazer figurino, a fazer cenário. E então lá a gente fazia todos esses experimentos junto com o Odávlas, que nos ensinou o que é administrar um espetáculo de sucesso. Como você trabalha com o dinheiro que entra, como você lança, como você divulga, como você negocia tudo, como você mantém um espetáculo em cartaz, como você monta uma luz, como você... Então, tudo era a gente que fazia. Foi um período da EAD muito produtivo, no bom sentido de pegar uma companhia, um grupo de jovens atores interessados em teatro e encher a bola deles para eles conhecerem o todo do teatro, né? Foi muito importante essa passagem da gente com o Odávlas. Foi com quem a gente aprendeu a administrar teatro. Muito rico isso, muito, né? Muito. Bom, aí você já estava totalmente envolvido com o visagismo até que um dia resolve atuar. E aí a gente tem aí as palavras de um colega seu que acompanhou aí esses primeiros trabalhos no teatro, olha só. Eu conheço Leopoldo Pacheco há exatamente 40 anos. Foi em 1983, quando eu estava em cartaz
no Sérgio Cardoso, na sala de cima, e Léo estava em cartaz na sala de baixo. E a gente acabou se conhecendo, ele estava fazendo uma peça com a turma da EAD, e no ano seguinte ele se forma na EAD, e logo em seguida ele se junta com alguns colegas da classe dele da EAD e montam a primeira peça profissional, chamada Máscaras. E daí tinha um dos papéis, precisava de alguém que tivesse um trabalho de corpo mais elaborado, né? Porque era para fazer um cavalo na peça. E, enfim, eles acabaram me chamando. Na época eu trabalhava muito com o corpo, sempre trabalhei muito com o corpo na minha carreira, e eu dançava, enfim. E daí eles me chamaram para participar dessa peça, Máscaras. E foi lindo o processo, a peça ficou linda, viajamos para fora do Brasil, fizemos festival na Colômbia, fizemos turnê na Europa, e logo em seguida a gente monta uma companhia de teatro, Companhia São Paulo Brasil. A gente fazia tudo, né? Fazia luz, fazia som, carregava cenário, dirigia, enfim. Trabalhadores do teatro, como sempre fomos, né? Um beijo, um abraço imenso para você, Léo. Do meu parceirão da vida inteira, o Gui, né? A gente passou um período aí que eu fiquei no Rio muito com ele também, fazendo cenário e figurino para ele lá nos espetáculos do Gui no Rio. E a gente montou uma companhia, que foi a Companhia São Paulo, que a gente trabalhou, sei lá, 15 anos entre as nossas produções e viagens e espaço. A gente teve um espaço aqui em São Paulo também. É um trabalho, enfim, o Gui, agora, acabei de fazer com ele o Hamlet do Coltês, antes de fazer o Sueño. O Gui dirigiu o Hamlet do Coltês, que eu fiz com ele. Uhum. Foi um trabalho incrível, incrível. E a gente tem uma parceria grande aí na vida mesmo. O Gui é um irmão querido de camarim. A gente se conheceu, eu fazendo Laços e ele fazendo Chorus Line. Aí, pouco tempo depois dessa sua estreia como ator profissional, você acaba ficando uns tempos morando lá na Itália. Sim. Né? No próximo bloco você conta pra gente o que você foi fazer lá na Itália, Belo. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é com ator, diretor, cenógrafo, maquiador, enfim, né? Leopoldo Pacheco. E, pois é, né? Itália, Florença. O que é que te levou a ficar uns tempos lá na Itália? A gente, originalmente, saímos do Brasil para o Festival de Cádiz, na Espanha. Quando fomos convidados para o Festival de Cádiz, fomos convidados também... O Cádiz seria em outubro. Uhum. Em janeiro, teria o Festival de Belgrado, na Iugoslávia. E a Bel, minha mulher, tinha uma irmã que morava em Firenze, a Ana. Então, vamos passar o Réveillon em Firenze para ir para o Festival de Belgrado, porque era um pulinho, né? Você atravessava ali o mar, você chegava na Iugoslávia. Em dezembro, começam os problemas da Iugoslávia em 88 para 89. Começam os problemas da Iugoslávia, cancela o Festival da Iugoslávia, nós já estávamos em Firenze, cancela o Festival da Iugoslávia e nos liga um produtor da Espanha falando: eu tenho mais 10 cidades para vocês se apresentarem aqui, querem voltar? Volta todo mundo. A gente comprou 2 carros na Itália, um furgão e um carro pequeno, onde cabia todo mundo, e o cenário. Voltamos de carro para a Espanha, fizemos uma outra turnê, ficamos uns 6 meses ali em Barcelona, no Teatro Fronteiriço, do José Sánchez Sinisterra. A gente tinha uma parceria, o Sánchez, num festival aqui da Colômbia, ele viu um espetáculo que fazíamos eu e a Cida, que era uma ideia, o Dramatículo chamava-se, eram 2 monólogos, absolutamente minimalista dentro dessa viagem nossa aí que a gente estava pesquisando sem saber. O Sánchez assistiu e falou: eu quero levar esse espetáculo para Barcelona. Eles ficaram absolutamente encantados com o trabalho do Wagner em Barcelona e editam o Medea, o Dramatículo, junto com Rainer Miller. Textos do Rainer Miller e do Wagner Salazar,
publicados em Barcelona na época que a gente apresentou. Quando a gente chega de volta ao Brasil, eu vejo o Wagner era um menino que tinha, sei lá, 1,90 m, pesava 100 e tantos quilos. Quando eu chego, o Wagner estava pesando 80. E eu falei, que bom, você emagreceu, estou feliz de te ver desse jeito. Até que chegou uma hora que as pessoas falaram, Léo, se liga, o Wagner não está emagrecendo, ele está doente. Né? Então, aí, isso foi aquele período difícil. Eu me dar conta de que o Vagão tinha ficado doente e estava num processo vertiginoso. Foi, ao mesmo tempo, do Cazuza, o Gui estava no Rio já, o Gui era muito amigo do Cazuza, então a gente fazia um tratamento paralelo aqui em São Paulo com o Vagão, paralelo ao que o Cazuza fazia no Rio. Né? Então, tudo o que acontecia, a gente lidava mais ou menos... Estou misturando as conversas aqui, mas, enfim, faz parte da história. Como a AIDS passa por dentro do trabalho da gente. Assim, né? Como ela nos atravessou profundamente. Impiedosamente. Impiedosamente. Quando chegou o livro editado, eu falei, preciso ligar para o Vagão. E eu ligava e eu falava para ele, saiu o seu livro. E ele falou, espero que você faça um bom proveito do livro. E ele não chegou nem a aproveitar o texto dele que foi publicado junto com o Rainer Miller em Barcelona. Aí, quando você volta para o Brasil, você começa a trabalhar com alguns dos principais diretores do nosso teatro. E um deles mandou um depoimento para você. Ixi. Oi, Léo. Que honra estar aqui, que orgulho estar aqui para falar de você um cadinho, né? Ô, Léo, lembrando aí da nossa parceria, eu queria citar primeiramente o Mambembe, por causa do tamanho que foi aquele espetáculo e da sua presença gloriosa no trabalho, fazendo um personagem talvez o mais complexo, né, da trama, que é o Vieira, o grande ator cômico, que é um baixo astral danado. Eu me lembro da sua competência ao compor esse personagem nos contrastes, nas contradições. Estou lembrando do segundo trabalho assim que a gente fez dentro do TBC, do novo TBC, para um dramaturgo tão jovem e talentoso como Max Miller, que era o Replay, e como foi fundamental a sua participação junto com Fernando Neves, com a Vera Zimmermann, com Cláudio Fontana, mas aonde ali você, em determinado momento, você começou a mostrar a maturidade do seu trabalho, porque você transitava por cenas assim tão distintas. Era um grupo de clowns e você tinha uma habilidade para além da utilização do nariz, que era uma calma, uma tranquilidade, um relaxamento muscular de ator que já veio de muito cedo aprendendo a fazer isso em cena. Volto a dizer, quem te conheceu não esquece jamais. Lindo. Gabriel. Que lindo. O Gabriel é o seguinte, a gente teve uma parceria longa, foram muitos anos que a gente trabalhou junto. E o Gabriel um dia, fora toda a estética do Gabriel, que é brilhante, e que da experiência que a gente teve desenvolvendo um trabalho junto, que foi muito importante para mim, e para ele também, tenho certeza. O Gabriel apareceu com um texto um dia e falou assim, eu trouxe esse texto para você ler, porque o Cláudio está procurando alguém para fazer com ele, e eu acho que é você que tem que fazer. O Gabriel falou isso para mim. Lê esse texto. Eu li o Pólvora e Poesia. E quando eu li o Pólvora e Poesia, eu falei assim, eu conheço esse personagem, eu sei fazer. E o Pólvora e Poesia foi um divisor de águas na minha carreira. Foi quando eu conheço o Alcides Nogueira e o Márcio Aurélio. E a gente produz o Pólvora e Poesia, o Gabriel fez cenário e figurino. E eu sempre disse isso, eu lembro que eu ganhei o Shell, o Márcio, o Alcides, foi um espetáculo muito potente. E eu lembro quando eu ganhei a sensação que eu tinha, e eu falei isso muito para o Gabriel, eu falei, o Gabriel foi um Rambo na minha vida. O Gabriel veio para mim e falou assim, ó, ele veio como uma maré forte, e ele veio e falou assim, vai, né? E com esse jeito todo mineiro
e minucioso que ele tem, com a estética, com tudo, ele ter o cuidado de olhar e falar, esse texto aqui você tem que fazer. Bom, e agora a gente tem mais um depoimento para você. Aliás, são 2 e um é de alguém que você acabou de citar. Olha só. Léo, isso aqui vai como uma demonstração de profundo afeto e admiração que eu tenho por você. Você foi o Verlaine, naquela montagem linda de Pobre Poesia que Marcio Aurélio dirigiu, você, João Vitti, depois o Cláudio Fontana, Fernando Esteves. E o seu Verlaine extrapolava tudo, saía do texto, ia para outra dimensão, porque você tem um entendimento do que é ser ator, que é uma coisa absurda. Depois fizemos aquela primeira montagem de A Cabeça, com direção de Marcinha Bujanra, onde você fazia o dramaturgo. Aí vamos para a televisão, fazemos Um Só Coração, minissérie que Maria Adelaide e eu escrevemos, onde você fazia Samir, aquele libanês que a gente queria pegar no colo e levar para casa. Querido Léo, é um prazer falar com você. Você que fez 2 obras minhas, você que fez Um Só Coração, você que fez Samir, um mascate que acabou milionário, como tantos descendentes libaneses em São Paulo. Queria saber como foi contracenar com Letícia Sabatella e Ana Lúcia Torre. E também queria saber como foi para você fazer Fernando que se apaixona, que é um homem tão equilibrado, e você é um homem tão bem amado. Como é que foi fazer aquele personagem louco, perdido de amor por uma pessoa tão perdida como a Raquel? Você me diz, você diz para as pessoas, você diz para seus incontáveis, numerosos telespectadores? E aí a gente chega em A Javanesa, que eu acho que só você poderia fazer esse texto. Na verdade, esse texto é seu. É um texto seu, eu fiz para você, escrevi para você, e ninguém mais pode montar, só você. Eu te dei de presente. É um texto dificílimo, que você fazia 4 personagens ao mesmo tempo, num monólogo. Escândalo, né? Obrigado, meu bem. Você é um grande, 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 grande homem. Um beijo para você. Nossa, que dupla, né? Que dupla. O Pobre Poesia foi um trabalho, eu estava falando que foi um divisor de águas mesmo, né? Se eu sou o artista que eu sou, é porque essas pessoas todas tiveram do meu lado me enchendo a bola, né? Então, a Javanesa, lá vai. A Javanesa, o Alcides escreve num momento muito delicado da minha vida. Quando eu conheci a Bel, vou contar uma historinha rápida. Claro. Quando eu conheci a Bel, eu lembro que a primeira vez que eu dei um presente para a Bel, eu dei um vaso, era de um lugar lindo que eu adorava. Toda vez eu passava na frente e falava, um dia eu vou parar e vou comprar flor para a Bel. E parei, chamava-se Escarlate na Consolação. E comprei um vasinho de flor com umas bolinhas vermelhas em cima, assim. E eu falei, cara, que flor é essa? É a coisa mais linda que eu já vi. Ele falou, chama-se Saudades. Isso lá em começo dos anos 80, quando eu conheci a Bel. E ficou marcado aquele vaso na nossa história, minha e da Bel. Edita, o Tide nos chama, eu, Bel e Márcio, para ir na casa dele. Ele falou, vou ler o texto que eu escrevi para você. Ele leu o texto. Sentamos eu, a Bel e o Márcio e ele começa, ele fala assim, a primeira frase do texto, são saudades, acabadinhas de colher. Andei pelos jardins da cidade por onde sabia que elas ainda existiam e fui comprando uma a uma, todas para você. São suas. Essa é a primeira frase do texto. Por onde esse homem foi achar a flor saudade? Eu nunca contei essa história de saudades para ele. E ele escreve um texto em cima da flor saudade, em cima da história do Sérgio Gainsbourg, da música La Javanese. Era muita emoção e muita alma enfiada no mesmo lugar, sabe? E é esse homem, né? Capta no ar. A Maria Adelaide faz parte desse universo, desses autores brasileiros que têm uma alma impressionante, né? Eu lembro da minha experiência na televisão com o Samir. Ele estava representando um pouco esse mascate que chega ao Brasil do Líbano, com a mãe, Ana Lúcia Torre, que é chegar na televisão com uma parceria com a Ana Lúcia Torre e com a Letícia Sabatella. Eu olhava para a Letícia e falava assim, não é possível. Esse presente de Deus, primeiro pela pessoa deslumbrante que ela é, e depois ela é de uma beleza, ela parecia de porcelana, né? Linda, linda, linda. Depois você vem a fazer Para Tão Longo Amor, da Maria Adelaide também. Exatamente. Um texto deslumbrante.
A Rejane é que foi atrás desse texto e me chamou na casa dela no Rio. Falou, eu queria que você lesse comigo, ver se te interessa fazer esse texto. Eu li, o texto é deslumbrante. Né? O texto é deslumbrante. E a Maria ainda senta com a gente antes de começar e fala assim, eu vou rever. A Maria é muito objetiva. Eu vou rever. A gente leu para ela, eu já sei o que eu tenho que fazer. Muito obrigado, daqui a pouco eu mando. No dia seguinte, ela já mandou o texto com os acertos que precisava. E é uma história linda mesmo. Para Tão Longo Amor, é uma história deslumbrante da Maria Adelaide, um texto incrível. Agora, Leopoldo, como é que foi a sua primeira experiência televisiva? Correu tudo bem? Parece que teve algum problema com o fax. Nossa, isso foi... Foi antes do Seu Andando nas Coração. Nuvens. Foi uma participação. Eu fiz um episódio... Como é que chamava? Andando nas Nuvens. Que era um médico, ginecologista. Enfim, era a época do fax. Eu estava em casa, topa fazer, vamos, deu certo, não deu, vai, não vai, vai, então vamos fazer. Vem para o Rio, vou mandar o texto por fax. Chegaram 4 páginas de fax, eu estudei as 4 páginas de fax e fui gravar. Na hora da gravação, a Viviane lá na cama, o pai de um lado, eu de médico aqui falando, ele falou, agora outra cena. Eu falei, não tem outra cena. Ele falou, tem. Tem todo o parecer que você vai dar agora. Eu falei assim, cadê? Eu não tenho esse texto. Branco. Eu falei, como não tem? Eu falei, o fax que me chegou são esses textos que eu tenho aqui. Não chegou. Não chegou. Faltou 2 páginas. 2 páginas de texto. A Viviane e o Márcio, muito espertos, ela na cadeira ginecológica, a câmera aqui da frente, de cá, ela com o texto aqui, e eu ia lendo e fazendo, lendo e fazendo, lendo e fazendo, e foi assim que a gente conseguiu se safar. Eles me ajudaram muito, o Márcio e a Viviane, a me safar de 2 páginas de texto que não tinham ido pelo fax, numa época de fax, né? Essa foi a minha primeira experiência na TV. Mas apesar aí dos percalços dessa sua primeira experiência na TV, você logo ganharia aí papéis de destaque, né? Como o protagonista Leôncio da novela Escrava Isaura. Foi outra história incrível essa. Antes da gente falar, vamos ver um quadro de uma pessoa que também foi um divisor de águas na sua vida? Vamos ver? Rubens de Falco começou a se interessar pelo teatro desde muito jovem e adorava as aulas de literatura em que a professora colocava os alunos para ler e interpretar os textos. Na juventude, foi trabalhar ao lado de grandes atores do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e nos palcos fez uma brilhante carreira em espetáculos memoráveis. Mas seria na TV que Rubens ganharia projeção internacional com sua inesquecível interpretação do cruel Leôncio da novela Escrava Isaura, ao lado de Lucélia Santos. A atração, exibida em mais de 80 países, é considerada até hoje o maior sucesso da teledramaturgia brasileira, assistida por centenas de milhões de espectadores em todo o planeta. A novela teve uma nova versão em 2004 pela TV Record e nela Leopoldo Pacheco interpretou o terrível vilão, mas Rubens de Falco também estava no elenco no papel de seu pai. Um feliz encontro de gerações unidas pelo mesmo ofício e pela mesma personagem. Que incrível, né? Antes de falar do Rubens, eu tenho que falar uma coisa. A Maiara foi responsável por eu ter feito o Leôncio. A Maiara foi quem me apresentou para o Erval. Ela falou, chama esse cara para conversar. E este presente, que é Rubens, primeiro que é uma pessoa impressionantemente linda e delicado e educado, e foi um parceiro carinhosíssimo comigo. Eu me senti totalmente confortável em fazer o Leôncio do lado dele. Ele nunca, em nenhum momento, deu nenhum palpite. A única coisa, quando a gente se conheceu, o Erval falou para o Rubens, ninguém vai dar palpite no trabalho dele. E eu
A gente saía para jantar todo dia, eu e o Rubens. O Rubens gostava de beber e tinha um restaurante italianinho que ele gostava e a gente ia para esse restaurante. A gente está toda hora junto, assim. Ficamos amigos mesmo. E ele falou assim, a única coisa que ele me falou a respeito do personagem, ele falou, seja sedutor, não tenha medo de ser ruim, não tenha medo de ser mal e seja muito sedutor. Foi tudo o que ele me falou. Se você fizer isso, o personagem é seu. A partir daqui, fica à vontade. Que demais. Nunca. E ele era o meu pai, a gente se divertia gravando junto. Era a coisa mais gostosa do mundo. A gente tem mais um depoimento, Leopoldo. Olha só quem mandou esse recado para você. Léo Pacheco, você é só alegria na minha vida desde o momento em que você entrou lá no espetáculo Tudo de Mim. Para quem não sabe, eu conheci o Léo quando estava fazendo o espetáculo Tudo de Mim, e o Léo, para minha grande surpresa e alegria, já o admirava como ator e passei a admirar mais ainda, porque ele que ajudou no conceito da maquiagem, ajudou no conceito do figurino. Então era uma alegria imensa o tempo inteiro ali nessa montagem desse espetáculo com o Léo, e ali a gente pôde desenvolver a nossa relação. E aí quando eu estive com o Erval Rossano, que eu perguntei, e aí, quem vai ser o Leôncio? Ele falou, o Léo Pacheco, você conhece? Eu falei, o Léo, não acredito, que maravilha, conheço, fiz teatro com ele. Aí saí falando, puxa, mas olha, isso me trouxe uma segurança, uma paz tão grande, um desejo gigante de começar a gravar logo a novela. E eu tive o melhor Leôncio na minha vida, né? Apesar da gente ter essas cenas tão duras, que era uma delícia gravar, porque a gente tinha essa intimidade e esses dois personagens precisavam dessa intimidade. Então, Léo, muito obrigada por todos os momentos que eu estive com você, pelas puxadas de cabelo, pelos tapas na cara, por tudo, por todos os roxos que eu ficava. Mas foi tudo com muito respeito, muita entrega, muito carinho. Eu fico feliz por ter sido você, então uma gratidão eterna. E ó, tô morrendo de saudade de você. Um beijo gigante para você e para sua família linda. Pode ir se acostumando com a ideia de que vai ser minha. Que linda, né? A gente fica muito envolvido quando você está fazendo, né? E eu tinha dia que eu falava para o Erval, eu falava assim, já é a 20ª vez que eu vou dar na cara dela, falando a mesma coisa. Ele falou, novela é assim, a repetição, Léo. Eu falei, mas tadinha, eu tenho que bater tanto, toda hora eu estou batendo, toda hora eu estou sendo violento e tudo, mas com uma total liberdade que a gente tinha um com o outro de fazer uma parceira incrível, né? Uma parceira incrível. Muito bem. Depois do intervalo, então, a gente vai falar das suas incursões pelo universo circense e também das suas experiências com Vitórias Régias. Sim, pode ser? Olha que lindo. A gente volta já com Leopoldo Pacheco. Pronto, voltamos para continuar nosso bate-papo com o Leopoldo Pacheco. Leopoldo, como a gente estava dizendo, você fez incursões também pelo universo circense, dirigindo, criando figurinos, fazendo visagismo e tal. Mas antes de entrar nesse assunto, olha só esse depoimento aí também. Conheci o Leopoldo Pacheco em 1994, no espetáculo Maria Borralheira, direção do Vladimir Capella, no SESI São Paulo. Bom, de lá para cá, a gente fez inúmeros espetáculos com o Léo. Ele na direção, ele fazendo figurino, ele fazendo maquiagem. Mas o que foi bem marcante foi que em 96 para 97, ele nos convidou para ocupar o mesmo espaço que ele dividia na Vila Madalena. Chamava Piccolo, o espaço, e nós ocupamos, junto com Naum Alves de Souza, o subterrâneo. E ficamos lá por muitos anos e produzimos muitas coisas. O Palácio na Corda, o Léo na direção ganhou todos os prêmios possíveis, todas as indicações. Depois ele fez Cidade dos Sonhos com a gente também na direção. E agora, por último, antes da pandemia, a gente fez o Barão, a verdadeira história do Barão, com o Léo fazendo uma maquiagem incrível. Mas mais que isso, né? Acho que de uma forma ou de outra ele sempre participou de todos os projetos da Nau, porque ele é um artista multiplural, ele é incrível, o Léo, ele joga em todas as posições possíveis.
e com muito talento. E para além da Nau, eu tive a chance de participar com ele em outros projetos, o último deles, O Sonho, que é uma peça linda de direção e autoria do Nilton Moreno. Que ele arrasa como ator. Que ele arrasa como ator, e eu aí sim estava na posição de assistente de direção de movimento do Nilton. E assim, é sempre, eu acho que é o mais importante é isso, né? É sempre muito delicioso trabalhar com o Leopoldo Pacheco. Estar com o Léo Pacheco, ele é mais do que um artista da companhia, porque ele faz parte da equipe criativa, ele é um grande amigo da gente e o irmão mais velho. Um grande amigo, um grande provocador, uma pessoa maravilhosa, tudo de bom. A gente te ama muito, Léo. Beijo, Léo. Que lindos, que lindos. Nau de Ícaros eles foram muito importantes no sentido a gente tinha um espaço na Vila Madalena, o Piccolo, que acabou virando um espaço musical muito forte, pegou todos os lançamentos de música sem a gente querer, a gente caiu e viramos os caras da música popular brasileira naquele período. E lá embaixo estava a Nau de Ícaros ocupando um galpão gigante e o Naum a sala de teatro, e juntos a gente fazia do Piccolo um grande espaço cultural. E a Nau de Ícaros eu fiz esse trabalho com eles que se chamava-se O Palácio Não Acorda, que realmente foi um espetáculo muito, muito potente. Eu olhava para esses meninos e falava assim: a gente pode fazer uma cena inteira de cabeça para baixo? Claro, agora mesmo. Eu pendurava umas coisas e, de repente, quando eu olhava, estava todo o elenco de cabeça para baixo. Eu falava assim, é genial. Eu falava assim, e agora, se a gente descer todo mundo e fizer a próxima cena toda com fogo? É para já. A cena inteira com fogo, para tudo quanto era fogo. Fogo aqui, fogo na boca, fogo na mão, e tudo era no fogo. Eu falava, a próxima, todos os tipos de bicicleta. Tinha uma bicicletinha desse tamanho e tinham aqueles triciclos gigantescos de uma roda grande com uma roda pequenininha. Então, assim, tudo aquilo passava em cena, era muito mágico. Tudo é possível. Que delícia isso, né? Os Fofos também é um grupo com quem eu trabalhei, que fazem o melodrama do circo texto, que eu fiz cenário e figurino para eles muitos anos. Baita também companhia. tem um... Olha, ele está falando dos Fofos. E a gente tem um depoimento para você. Já puxei a conversa? Já. Minha parceira. Bom, o Léo é meu amigo do peito, uma pessoa que eu admiro demais, não só como artista, mas como pessoa. E, Léozinho, assim, você me ensinou a ser figurinista, né? Então hoje eu falo assim, sou atriz e figurinista. Você foi meu mestre, você é meu mestre, eu adoro trabalhar com você. Tem uma leveza e uma profundidade ao mesmo tempo em tudo que a gente faz. E me parece que a gente não... Quando eu estou com você, a gente não tem muito limite, assim. A gente vai fazendo, a gente vai criando. É delicioso. E eu aí queria falar uma coisa, assim, da minha relação, que sempre foi super bacana com a natureza, mas depois que eu conheci o Léo, eu comecei a ver diferente. Então, mês passado eu fui no sítio do Roberto Burlemax, lá no Rio. A indicação foi do Léo. E ele tem esse lado. Cara, ele entende demais de natureza, além de tudo que ele entende. É muito maravilhoso. Então, esse passarinho, que é o Leopoldo Pacheco, é genial. Eu nem sei mais o que falar, Léo. Fala aí um pouco dessa sua relação com a natureza. Mas acho que, acima de tudo, com a beleza. Ele planta a beleza. É isso. Que lindo. Carol tá parceira na Mulher do Trem, inclusive, né? Ela fazia essa peça Mulher do Trem, uma coisa espetacular. É um melodrama de circo, que é do trabalho dos Fofos, do Fernando Neves, que é meu irmão querido, e que desenvolveu essa companhia para pegar todos os textos que ele tinha no baú da Aretusa, que era o baú da família dele, e refazer. O Fernando Neves conhece. Sim, a família dele controlava o Circo Teatro Aretusa. Isso, né? Pavilhão Aretusa. Pavilhão Aretusa. Exatamente. Que ele tirou todos os textos do Pavilhão Aretusa e trouxe para os Fofos e começou a nos formar no universo do melodrama do circo, das características dos personagens, do galã, da dama galã, do galã bandeja, dessas entidades que a gente tem do circo teatro que a gente não conhece. O Fernando conhece.
E hoje em dia ele formou uma companhia inteira com essa linguagem, que são pós-graduados em melodrama, no melhor melodrama. E agora você vai ter que contar essa história, né, que é excêntrica, do seu lado de conexão com a natureza, com as Vitórias Régias. Então, o meu sogro foi um cara que eu tive um apego muito grande a ele. Assim, ele era um cara muito interessante. E ele era muito amigo do Roberto Burle Marx e ele construiu um jardim do Roberto. Meu sogro veio a falecer um pouco antes do meu filho nascer. Meu filho já está com 29 anos, há 30 anos que eu estou cuidando desse jardim. E no jardim do Roberto Burle Marx, e no jardim tinha um tanque, um espelho d'água com Vitórias Régias. E fazia alguns anos que estava sem. E eu falei assim, gente, no projeto tem Vitória Régia. A gente precisa colocar. E despenquei a estudar no Jardim Botânico do Rio, no Jardim Botânico de São Paulo. Quando eu fui fazer teatro em Belém ou em Manaus, eu sempre ia visitar as Vitórias Régias e sempre me interessei muito por conhecer. E tentei, de algumas maneiras, reproduzir, porque era muito trabalhoso, eu tinha que ir buscar de madrugada, trazendo uma caixa de isopor, uma muda de Vitória Régia, que custava uma fortuna, para colocar no jardim, e eu aprendi com o meu sogro a recolher as sementes. E um cara em Ubatuba, um dia, quando eu fui comprar, ele falou assim, você tem que entender a Vitória Régia como ela funciona na natureza, para você conseguir reproduzir ela no seu habitat. Então, você tem que reproduzir lá no seu habitat como funciona lá na natureza. Então, o que acontece? Quando chega no inverno, a gente tem uma baixa de água nos rios, na Amazônia. Então, todas as sementes ficam na flor da água, no morninho da flor da água, do pouco de sol que elas pegam ali. Conforme vem chegando o verão, as águas vão subindo, elas começam a germinar, e quando chega no verão, as folhas vão crescendo e viram aquelas folhas gigantes de Vitória Régia. Então, o que fiz eu? A gente construiu um tanquezinho ali para reproduzir Vitória Régia, e eu punha tijolinho com a madeirinha em cima e punha uma bacia com terra e punha as sementes aqui em cima. Conforme, no inverno, conforme o tempo ia esquentando, eu ia descendo, ia tirando os tijolinhos de baixo, ia descendo, e assim eu comecei a reproduzir Vitória Régia. Continuo cuidando do jardim e continuo apaixonado. E acho a Vitória Régia um símbolo. Nossa. É uma flor ela dura um dia. É uma flor que, quando a flor vai abrir, eu sinto, de dentro de casa, eu sinto o cheiro, porque ela racha, é um botão enorme, ela racha, e ela tem um perfume forte, doce. Eu sinto o cheiro, eu falo, ela vai abrir. E ela abre em 15 minutos. Ela abre assim, em 15 minutos aquela flor vai fazendo isso. No dia seguinte, ela fica inteira vermelha, sai uma coroa para fora, e aí, no outro dia, ela afunda inteira e some. Então, ela dura esse período, ela dura 2 dias. No segundo dia, ela afunda, e aí, quando ela afunda, eu ponho um tule, recolho as sementes, aí deixo ela apodrecer lá dentro, eu recolho aquelas sementes e reproduzo como o cara me ensinou. Observa como é na natureza que você vai conseguir. E deu certo. Bom, vamos voltar ao teatro, já que é uma das preferências, né, do Leopoldo. O espetáculo Camille Rodin, que foi assistido por mais de 50 mil pessoas no auditório do MASP, né? Você interpretava Rodin ao lado da Melissa Vettori, que fazia o papel da Camille. Como é que é para você interpretar uma personagem verídica? Requer algo diferente ou não? Antes de eu falar eu quero falar sobre isso, porque eu acho que é bastante interessante a questão do personagem verídico e de como lidar com isso. Eu quero falar do Marco Vettori, da Nau de Ícaros. Ele é irmão da Melissa, que sim. Essa minha parceira, que um dia ela estava fazendo uma minissérie lá no Rio, eu estava em uma novela, era aniversário dela, a gente estava no hotel conversando, estava dando parabéns para ela, ela falou assim, nossa, Léo, eu estou com tanta vontade de pesquisar a Camille Claudel. Eu falei, se você quiser, eu me jogo no Rodin feliz da vida. E assim começou a história, e ela falou, quem poderia escrever? A gente lembrou do Franz Kepler, a gente juntou tudo o que a gente conseguiu de material do Camille Rodin, entregamos para o Franz Kepler, e o Franz escreve esse período de 15 anos em que eles viveram juntos, a história da Camille pela vontade da Melissa e do Rodin minha, de fazer o Camille Rodin, que foi esse espetáculo de um grande sucesso, lindo, que ficou
no auditório do MASP, para mim ele fazia tanto sentido ser ali dentro. Claro. O Marco Lima, que é outro parceiro que eu tenho, fez um cenário deslumbrante, que era o ateliê e a casa deles, enfim. Foi um espetáculo muito bonito. O que eu sinto muito de fazer esses personagens, como Verlaine, como o Rodin, como o Euclides da Cunha, que eu fiz com a Joana Albuquerque, a história do Euclides da Cunha. Quando a gente passa por esses personagens que a gente historicamente conhece e que são tão definidores de tantas coisas, como, por exemplo, o encontro do Rimbaud e do Verlaine foi muito transformador da poética no Ocidente, porque até então era o Parnaso, era a métrica, a rima, o Verlaine era o busto do Parnaso, e veio um menino de 16 anos e passa como um trator por Paris e fala assim, poética é isso aqui agora. E transforma toda a poética no Ocidente, o encontro desses dois caras, porque Verlaine pega esse menino, leva ele para Paris e fala assim, vou apresentar para vocês o mais novo poeta, que chama-se Rimbaud. Então, assim, esses personagens que existiram, todos os outros também, claro, mas esses que existiram são muito definidores para a gente se comportar, para a gente enxergar o mundo de uma maneira mais profunda. Depois de fazer tantos personagens que são tão lindos, né? Até hoje, eu ando na rua e muitas pessoas me chamam de Semil. Foi uma novela do Silvio de Abreu, chamada Belíssima, que era um homem que eu tinha verdadeira paixão por ele, verdadeiro brasileiro sofredor, e tomava na cabeça por causa da namorada, e passou uma novela inteira sofrendo. Você fala, oh, coitado, como é bobo. Eu falava, bom, ele é bobo, mas nesse país que a gente vive, quem não é? E as pessoas se identificam, né, com esse tipo de personagem. Até hoje eu ando na rua, ainda tem gente que me chama de Semil. Acho lindo. Dito isso, olha só o depoimento de quem a gente tem agora. Menino, como está você, menino? Filhinho de papai. Preocupado você, menino? Ah, Helenas, Veré. Estou tentando lembrar do grego, viu, Leopoldo, para poder te homenagear. Mas que bom que o Persona me convida para falar sobre você, a nossa experiência belíssima, a nossa linda e belíssima novela, quando mais de perto eu te conheci e aí nasceu nossa amizade. Aqui, querido, participando apenas aqui, brincando um pouquinho, para dizer do quanto eu te admiro, esse homem, esse talento, esse multiartista que faz de tudo um pouco em teatro, de tudo um pouco e muito, o grande ator que você é, a pessoa que você é. Tenho muito carinho, a gente não está sempre junto, porque a nossa profissão nos conduz dessa maneira, enfim, mas aproveito aqui um tempinho para poder gravar essa pequena homenagem que é de cumprimentos a você, de alegrias a você, e que justa homenagem estar aí com o pessoal do Persona, esse lindo programa. Um beijo grande, Leopoldo. Saúde e paz para você sempre e para toda a família. Beijão, meu velho. Que pessoa especial, né? Especial, né? Ele é, né? Eu lembro, pra vocês imaginarem, que louco, né? Meu pai veio a falecer uma semana antes de eu começar a gravar Belíssima. E eu sabia que um dia ia chegar aquela cena aonde o Lima Duarte, o Tony Ramos e a Irene estariam discutindo quem é o pai do filho. Eu falei, um dia vai chegar essa cena. E a Irene olhava para mim e falava assim, você não está ouvindo o que eles estão falando. Eu falava, mas o que eles estão falando? Eles estão brigando. Eu falei, eu sei. E eu lá no meio da cena, aqueles dois homens, Lima Duarte e Tony Ramos, brigando. E a Irene falava, Léo, você não está ouvindo o que eles estão falando. Eu falei, gente, me dá 5 minutos. Eu fui para o camarim, eu chorei a morte do meu pai durante meia hora. Porque eu falei, não é possível, esses dois homens estão brigando comigo aqui. Eu perdi meu pai há pouco, sabe assim? Aí eu voltei e falei assim, agora eu consigo gravar essa cena. Agora eu consigo gravar, agora eu vou conseguir ouvir o que vocês estão falando. E por causa da Irene. A Irene olhava e falava, você não está ouvindo. Você não está ouvindo, você não está ouvindo. Eu falei, eu preciso desentupir. Em algum lugar eu tô bloqueado, né? Eu me desbloqueei, voltei. E a Denise Sarraceni, que era diretora, de uma delicadeza. Quanta empatia, né? Exato, exato. Muito. Esse é o nosso ofício.
é o ofício da empatia. Você se coloca no lugar do outro todo o tempo, sem juízo de valor. Sem juízo de valor. Leopoldo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas a gente tem um pedido muito especial, né, Cris, para ele. Na peça Para Tão Longo Amor, da Maria Adelaide Amaral, você fez junto com a Regiane Alves, havia um soneto de Camões no final, encerrava o espetáculo com um soneto de Camões. Você poderia dizer esse soneto para a gente fechar o programa de uma maneira bem poética? Eu vou ler, porque ele é difícil de decorar. Nenhum. Vai ficar lindo, mesmo lido. Ele é lindo, ele é lindo. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Camões. Pode isso, gente. Que coisa Pode isso. Obrigada. E a Maria Adelaide escreve um texto inteiro com isso. Exatamente. É muito lindo. Leopoldo, muito obrigado. Imagina, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, uma honra te receber aqui. A honra é minha, que isso. E que coisa, né? Tantas histórias. Obrigada. Muito. Fiquei emocionado hoje de tudo que eu passei aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado a todos que acompanharam nosso programa até agora. Até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Olha, tio. Cara, foi muito bonito. Muito obrigado, viu? Querida, um beijo. Vocês deixam a gente...